Sejam muito bem-vindos a mais um culto da Sara, nossa terra de Boston. Que bom estar com você neste tempo, neste culto precioso que é o culto da família, onde nós reunimos para que possamos adorar o nosso Criador. Amém, querido? Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no livro de Deuteronômio 28:2. Deuteronômio 28:2. Lá diz assim: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quais são as bênçãos que você tem buscado? Qual é o milagre que você precisa do Senhor? Porque todas as bênçãos podem vir sobre a tua vida se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Vamos entregar este culto ao Pai. Então, eu queria te convidar a fechar os teus olhos e orar, entregando este culto e a tua vida na presença de Deus neste momento. Amém? Senhor Jesus, eu quero te louvar, porque estamos, ó Deus, mais uma vez no teu altar, na tua presença, ó Deus, no culto da família, para que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, muitas vezes nós viemos, ó Pai, a tua presença necessitando de uma bênção e de um milagre, mas a tua palavra está nos dizendo que nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir a tua voz, a tua direção vai nos levar ao milagre. Deus, eu quero te pedir para que essa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, nos direcionando para que possamos, ó Deus, fazer, ó Pai, o caminho correto para encontrarmos o milagre do Senhor. Que o Senhor possa nessa noite ministrar aos nossos corações e receber o louvor e a adoração dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos, que você possa então louvar ao Senhor e que possamos ter um culto tremendamente abençoado por Ele. Amém? Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
e escuridão. Perdido e longe de ti, sem poder respirar o ar da tua graça. Mas teu amor revelou, tua graça ponte levantou, teu sangue me resgatou. Adore! Tua graça ao muro alto derrubou, do abismo aos céus, a tua cruz me transportou, tua morte me deu vida e redenção, de perdido e réu a lugares altos. O muro alto se ergueu, pecado e separação, vazio e escuridão. Perdido e longe de ti, sem poder respirar o ar da tua graça. Mas teu amor revelou, tua graça ponte levantou, teu sangue me resgatou. Tua graça ao muro alto derrubou, do abismo aos céus, a tua cruz me transportou, tua morte me deu vida e redenção, de perdido e réu a lugares altos. O teu amor me transformou. Perdido era, mas tua graça me encontrou, teu sangue me comprou. Hoje eu vivo em ti, em lugares altos. Teu amor me transformou. Perdido eu era, mas tua graça me encontrou, teu sangue me comprou. Hoje eu vivo em ti, em lugares altos. Tua graça ao muro alto derrubou, do abismo aos céus, a tua cruz me transportou, me deu vida e redenção, perdido e réu a lugares altos. Perdido eu era, mas tua graça me encontrou, teu sangue me comprou. Hoje eu vivo em ti, Senhor, em lugares altos. Boa noite, queridos. Deus abençoe muito a tua vida. Obrigado por estar conosco, amém? Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com cada um de nós, amém?
Deus vai trabalhar com cada uma das nossas vidas e vai derramar do seu amor sobre nós e uma palavra que vai marcar nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Muitas vezes nós não entendemos a história do jeito que ela se formou de fato, do jeito que ela foi traçada por Deus para cada um de nós. Né? E quando nós começamos a ler a Bíblia, nós temos um início, né? Gênesis capítulo 1, não é isso? Gênesis capítulo 1 é onde a gente começa. Então, é como se a história do mundo e de cada um de nós, dos humanos, dos homens, das mulheres, começasse ali, em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria. Amém? Quando Deus cria. Então, em primeiro lugar, a gente inicia em Gênesis 1. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento e lê João capítulo 1, então a gente começa já a pensar, peraí, não, pode iniciar em Gênesis 1, mas João capítulo 1 conta uma história daquele momento também. Né? Por quê? Gênesis 1 diz, no princípio Deus criou céus e terras. Então fala de Deus criando. E aí quando você vai para João capítulo 1, do verso 1 até o 3, vai dizer que no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e no princípio ele criou todas as coisas, e nada do que se fez sem ele. Ou seja, então ele já coloca Jesus lá na criação, junto com o Pai, com Deus. Então está Jesus e está o Pai. E quando a gente lê Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o 3, a gente encontra lá também a ação do Espírito Santo. A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, a criação tem relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém, querido? Amém? Então, essa é a primeira coisa que a gente entende. Então, para entender a criação ou quem estava na criação, a gente lê Gênesis 1, de 1 a 3 e também lê João 1, de 1 a 3. Amém? Eu quero te levar, então, a olhar a história antes de Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3. Antes de João capítulo 1, de 1 a 3. Antes? Como é possível? É possível olhar antes da criação? Segundo a palavra de Deus, nós podemos olhar. Amém, querido? E então, a palavra de Deus nos leva a olhar na eternidade, antes da fundação do mundo. A eternidade, onde ainda céus e terra não tinham sido criados, o universo não tinha sido criado, a criação não havia acontecido ainda. Aí nós temos a eternidade e temos aqueles que estão na eternidade. Amém? Então nós não temos todos os movimentos, todas as ações, todos os diálogos, mas nós temos algumas coisas que nos dão entendimento. Então nós temos entendimento de pelo menos 2 decisões que foram tomadas na eternidade, antes de tudo acontecer aqui na Terra. Antes de tudo acontecer aqui no nosso mundo, no nosso universo, na nossa galáxia. Antes de tudo isso acontecer, houve 2 decisões. 2 decisões que marcaram as nossas vidas desde a eternidade. 2 decisões. E eu quero tratar dessas 2 decisões hoje com você. Amém, querido? Então lá, a primeira decisão. Onde está a primeira decisão? Está em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Efésios 1, versículos 4 e versículos 5. Amém? Vamos ler então? Diz assim, ó. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém, querido. Glória a Deus. Amém. Agora eu quero orar com você, para que eu possa compartilhar esse tema com você. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa semana que o Senhor nos deu. Te louvamos pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Te louvamos, Jesus, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos por tudo que tu fizeste por nós. E hoje nós queremos, Pai, entender um pouco mais dessa história tão linda, que começa antes da fundação do mundo, que começa na eternidade, ó Deus, e onde 2 decisões tão importantes foram tomadas, e nós te louvamos por essas decisões. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Então, existem 2 decisões. Qual é a primeira decisão? A primeira decisão é, vamos eleger os homens como santos e irrepreensíveis diante de nós. Vamos predestinar os homens para serem filhos de adoção. Aleluia. Amém, querido? Essa foi a decisão, a primeira decisão. Deus decidiu, a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, decidiram que nós, que eu e você, nós seríamos
filhos por adoção. Nós seríamos santos e irrepreensíveis. Fala de santidade, fala de separação para Ele. Então Deus na eternidade, antes de criar céu, mar, nuvens, estrelas, galáxias, antes de criar animais, antes de criar a terra, Deus decidiu e nos elegeu como santos e irrepreensíveis, como filhos por adoção. Foi lá na eternidade. Eu não quero dizer que foi a primeira decisão que Deus teve lá na eternidade, antes da criação, mas eu quero dizer que é uma das decisões que eu enxergo e que nós podemos compartilhar isso, aprender com isso. Deus já tinha nos planejado antes de tudo, antes de formar tudo. Amém? Por isso que nós devemos honrar, louvar a Deus, porque nós fazemos parte de um plano maravilhoso que Ele fez antes de todas as coisas. Amém, querido? Mas Deus, Ele é onisciente. Amém? Deus é onisciente. Deus enxerga todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa, é muito importante, é muito interessante que você possa entender. A eternidade é diferente do nosso mundo, porque no nosso mundo nós enxergamos tudo por etapa. Nós enxergamos tudo por etapa. Então nós enxergamos o que aconteceu ontem, nós estamos enxergando o que está acontecendo hoje, mas nós não enxergamos o amanhã. Então nós não temos uma visão completa. Nós enxergamos aqui, mas nós não enxergamos lá. Nós enxergamos nos Estados Unidos, mas não enxergamos no Brasil. Nós enxergamos em Massachusetts, mas não enxergamos em Nova York. Tá entendendo? Então nós temos uma visão limitada. Agora, como é que Deus enxerga? Como é que Jesus, o Espírito Santo enxerga? Eles enxergam na eternidade. E quando eles enxergam da eternidade, eles enxergam todo o quadro. Todo o quadro eles enxergam. Vou dar um exemplo aqui. Presta atenção. Deus enxerga tudo. Tá entendendo a diferença? Deus enxerga todas as coisas. Deus enxerga começo, meio, fim. Deus não está enxergando pela metade. Deus está enxergando todas as coisas acontecendo. Deus está enxergando aqui o começo, o meio, o fim. Deus está enxergando aqui o homem sendo feito, aqui o homem caindo, aqui está enxergando Jesus aqui sendo morto, ressurreto. Está enxergando aqui Jesus voltando, pegando a igreja. É um quadro. Deus enxerga todas as coisas, né? Para a gente entender que Deus enxerga tudo. Deus enxerga todas as coisas ao mesmo tempo. Amém, querido? Então, Deus já enxergava todas as coisas. Deus já enxergava Adão caindo, pecando, né? Eva comendo do fruto. Deus já enxergava tudo isso. Antes de criar qualquer coisa, Deus já enxergava tudo isso. É interessante, Jesus, Ele está na terra. A Bíblia diz que Ele se desfaz da sua glória. Você se esvazia, né? Para viver como homem. Mas Ele tinha a unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo que aponta, o Espírito Santo que nos conecta ao mundo espiritual. Então o Espírito Santo trazia a Jesus a unção que dava a ele certas capacidades para ele enxergar e ver como Deus via. Enxergar como que da eternidade. Enxergar no mundo acima, sobrenatural, né? E aí tem uma passagem que eu até marquei aqui para você entender isso, como é que é interessante isso. Em João capítulo 2, versículo 23 até o 25. João 2, do 23 a 25. Olha o que aconteceu. Diz assim, ó: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Então, ele subia a Jerusalém de tempo em tempo, estava lá na época da Páscoa, e aí ele faz milagres, sinais, enfim, e muitos creram nele. Aí o versículo 24, olha que coisa interessante. Jesus, porém, não confiava neles, porque conhecia a todos. Meu Deus! Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Meu Senhor, querido, olha que coisa tremenda. Por quê? Porque Jesus está enxergando, os olhos dele, naquele momento, são os olhos espirituais. Enxerga como que da eternidade. E ele enxerga o homem, a natureza humana. Ele enxerga, talvez, ele enxergava até aquele que ele curou a mão. Estamos só na suposição. E aí ele enxerga aquele homem que está com a mão ressequida. E ele vai curar aquela mão. E todo mundo está celebrando, está glorificando. Glória a Deus. Esse homem, olha, agora vai ser aquele que vai pregar a palavra de Deus. Vai contar todas as maravilhas que Deus fez na vida dele. Olha o milagre e tal. E Jesus está olhando, enxergando lá na frente. Aquele homem com a mão curada agora, pegando uma pedra para jogar nele.
pegando uma pedra para jogar nele. Jesus está orando por um mudo, está curando o mudo. E aí todo mundo diz, glória a Deus, aleluia. Agora esse homem vai ser uma boca de Deus para todos os lados. Ele vai pregar o evangelho. E muitas vezes, talvez Jesus estava olhando para aquele mesmo homem que ele estava curando e estava chegando lá na frente. Aquele homem que antes não falava e agora está podendo falar e está dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, Jesus, ele sabia como as coisas funcionavam. Jesus conhecia o futuro. Muitos seriam bênçãos. Muitos seriam aqueles que pregariam a palavra. Muitos seriam testemunhos. Amém, querido? Agora, muitos, mesmo que curados, como aqueles 10 leprosos, 10 foram embora, voltou, 9 foram embora, voltou apenas um para agradecer. Então, Jesus conhecia isso, que nós muitas vezes não conhecemos. A gente diz glória a Deus para muita coisa que Jesus não está aprovando. Por quê? Porque ele conhece o que a gente não conhece. Ele enxerga o que a gente não enxerga. Amém, querido? Está entendendo? Então, olha aqui. Deus enxergava tudo. Deus viu. A Trindade viu Adão e Eva caindo. Eles enxergaram tudo. Eles enxergaram o quadro completo. Nós criamos o homem, a nossa imagem e semelhança. A serpente foi lá, conversou com Eva. Eva foi enganada. E aí chama Adão, e Adão, que sabia de tudo, como deveria fazer, que não estava enganado, ainda assim ele também come do fruto. E os dois pecam. Então Deus via tudo isso. Amém? Então, tinha uma primeira decisão. Qual era a primeira decisão a respeito de nós? Qual era o plano inicial? Qual era? Nós seríamos santos e irrepreensíveis. E nós seríamos filhos por adoção. Amém? Então, nós seríamos tudo isso. Aí se apresenta o pecado. Deus analisa, olha e vê o pecado. E Jesus vê o pecado. E agora eles têm uma segunda decisão a tomar. A primeira é uma decisão feliz, uma decisão maravilhosa. Não, vamos fazer esse ser que se parece conosco. Vamos fazer essa família divina andando na terra, né? Então, era maravilhosa, né? Uma decisão feliz. Mas agora tem uma decisão que é mais difícil. Uma decisão de conserto, uma decisão para solucionar um problema. E aí a Trindade tem que chegar num acordo. E qual era o acordo? O acordo é que Jesus teria que ser entregue em pagamento por aquele pecado, por aquela queda, para que o homem fosse restaurado, para que o homem fosse perdoado, para que o homem fosse redimido, para que o homem fosse comprado, para que o homem não fosse condenado ao inferno. Então aí agora tem uma decisão, uma segunda decisão. Então a Bíblia diz que essa decisão chegou ao seu final e foi decidida. E aonde é que está a resposta disso? Está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Qual foi a decisão da Trindade com relação a mim e a você? Antes de tudo se fazer, antes do mundo ser criado, antes das árvores ser criadas, antes do mar ser criado, antes de todo aquele paraíso, o Éden ser formado, o que é que eles decidiram? Apocalipse 13:8 diz assim, finalzinho eu vou colocar, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Vou ler de novo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Querido, aqui está a história antes da história. A história antes da história. Aqui está a pré-história. É a história antes do começo, da criação. Antes de tudo aquilo, havia uma história sendo formada. Na eternidade, haviam diálogos a respeito dessa criatura, que é o homem, que somos eu e você. Que somos tão pequenos, mas que fazemos parte do diálogo da Trindade na eternidade, antes de tudo ser criado. E lá, duas decisões. A primeira, eu quero filhos, filhos por adoção. Nós queremos ter homens santos e irrepreensíveis. Nós queremos formar uma família bendita sobre a terra. Primeira decisão. Aí uma constatação. O homem vai cair, o homem vai pecar, o homem vai trazer o mal sobre a terra, o homem vai trazer a maldição sobre a terra. Então nós precisamos resolver isso. E nós vamos resolver, antes de criar o homem, nós vamos criar a solução para o problema do homem. E aí é que acontece que o Cordeiro é morto antes da fundação. Mas Jesus foi morto? A decisão pela morte dele já estava tomada desde a eternidade. Antes de fundar qualquer coisa,
Já estava certo que Jesus viria morrer por nós. Antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Foi isso que aconteceu. Lá na eternidade, antes de nós sermos formados, Deus disse a Jesus, é necessário que haja cruz. É necessário que você morra. E Jesus disse, eu vou morrer. Eu vou para a cruz em favor da humanidade. Amém, querido? Então, nós vemos a conversa da Trindade e eles dizendo, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Então, parece que ali, na criação, é que eles começam a decidir, nós vamos fazer o homem? Como é que vamos fazer a nossa imagem e semelhança? Não. Eles estavam dizendo, como é que o homem vai ser feito? Né? Como é que vamos fazer esse homem? Esse homem que nós já falamos a respeito dele. Esse homem que nós já decidimos que vai ser santo e irrepreensível. Esse homem que nós já decidimos que vai ser filho por adoção. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer ele a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Sabendo que o homem ia cair, sabendo que o homem ia pecar, sabendo que o homem ia falhar, mas também sabendo que já havia uma decisão. Em resposta a esse pecado, havia a solução criada, a morte na cruz. Amém? Então Deus cria o homem peca, nós já sabemos disso, e aí Deus vai falar com o homem. A primeira coisa que ele fala para a serpente é, vai nascer um descendente da mulher e ele vai pisar a sua cabeça. Amém, querido? Vai nascer o descendente da serpente e ele vai pisar a sua cabeça. Primeira coisa que ele falou para a serpente. Mas antes ele encontra Adão e Eva, né? E eles notam que estavam nus, ou seja, a vergonha veio sobre eles. Eles não tinham vergonha antes, mas depois do pecado, a vergonha vem sobre eles. A vergonha é sobre a nudez. E aí o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus cobre. Eles estavam cobertos com folhas, né? Com vergonha. Deus vai lá e cobre eles com a pele de animal. Sabe o que aconteceu? Uma morte teve que acontecer para que eles fossem cobertos. Ali Deus começa a trabalhar o plano da redenção. E Deus já demonstra que para que Adão não sentisse mais vergonha, para que Adão não sofresse mais o efeito daquele ato de erro, Adão precisava ser coberto. E para ele ser coberto, sangue tinha que ser derramado. Amém? Então a primeira coisa que aconteceu foi isso. Aí nós vamos vendo, vamos enxergando o que Deus vai fazendo. Deus não aceita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. Qual que é a diferença? A oferta de Caim é uma oferta bonita, colorida, mas não é uma oferta que tem derramamento de sangue. Não existe derramamento de sangue. Mas na oferta de Abel existe derramamento de sangue. Existe um sacrifício. É por isso que Deus aceita, porque teve um sacrifício. Ou seja, Deus está mostrando, não existe como o homem se aproximar de mim se não houver morte, se não houver derramamento de sangue. Existe um preço para essa comunhão comigo. E aí Deus vai trabalhando isso. Deus fala com Abraão e pede que o seu filho, o filho da promessa que ele tinha dado a Abraão, o seu filho tem que ser sacrificado. E aí Abraão obedece a Deus e leva o seu filho Isaac para ser sacrificado. Mas na hora de sacrificar, o que acontece? Deus envia um cordeiro. E esse cordeiro, ele é colocado para ser sacrificado no lugar de Isaac. Deus está mostrando para Abraão. Abraão, o seu filho é algo muito importante. E eu quero que você entenda. Um dia eu vou dar meu filho. O meu filho vai tomar o lugar do seu. O meu filho vai substituir o seu. O seu filho não precisa morrer, porque o meu filho vai ser entregue, vai ser morto pela humanidade. Deus está trabalhando tudo isso, ponto a ponto. Deus, quando fala com Moisés, que vai tirar Moisés do Egito com o povo, o que ele fala? Mata o cordeiro, é a Páscoa, a primeira Páscoa, né, do povo hebreu, né, a primeira Páscoa dos israelitas, está ali. Eles matam um cordeiro, cada pai de família mata um cordeiro, eles vão comer da carne desse cordeiro. O sangue eles vão colocar nas portas das casas, para que a morte, o anjo da morte não entre naquelas casas. Hoje, quando nós tomamos a ceia do Senhor, a Santa Ceia, que representa a morte de Jesus, então nós comemos o pão, que representa o corpo do Cordeiro, e nós tomamos o cálice, que representa o sangue do Cordeiro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo, nós não estamos colocando na verga das portas, mas nós estamos colocando na nossa própria vida. E nós estamos dizendo, o espírito da morte não vai entrar na minha vida. Por quê? Porque eu estou recebendo do sangue do Cordeiro, que me protege da morte, que me protege do mal. Amém, querido? Então, olha como Deus foi trabalhando tudo isso. Quantas figuras Ele foi nos dando sobre aquilo que Jesus ia fazer e que estava programado desde a eternidade. Quando Deus muda o nome de Jacó, mudou de Abraão,
mas muda também o de Jacó. E quando ele muda de Jacó, é muito simbólico, porque Jacó significa enganador, suplantador. E aí Deus coloca o nome dele de príncipe de Deus. Olha que diferença louca. Um é malandro, um é enganador, e o outro é príncipe. A diferença é muito grande de Jacó para Israel. Mas Deus faz isso. Por quê? Porque Ele está dizendo que um dia todos os nossos nomes serão trocados. Todo aquele que for Jesus, todo aquele que aceitar o sacrifício de Jesus, todo aquele que receber a Páscoa de Jesus, tem o seu nome mudado, tem o seu nome trocado, né? A Bíblia diz, inclusive, que a gente recebe o nome espiritual, que os céus enxergam, que nós não sabemos, mas Deus sabe. Por isso nós vamos receber um dia uma coroa, vai estar o nosso nome lá, e esse nome é um nome que Deus nos deu, amém? Então Deus muda no mundo espiritual o nosso nome. Não importa qual o nome que você tem na terra aqui, né, natural, mas importa o nome espiritual. O nome espiritual, nós tínhamos o nome espiritual. E nós recebemos de quem? Do nosso pai Adão. Nós recebemos um dia esse nome espiritual. E olha que coisa interessante, né? Quando é que a gente muda de nome, né? Nós, igreja, é interessante porque nós somos igreja. Nós somos igreja. E a igreja é um símbolo feminino. É uma mulher. Então, nós espiritualmente, nós somos a noiva de Cristo. A igreja, não sou eu, Nildo. Nós somos a noiva de Cristo. Mas nós todos somos representados por uma mulher. Por quê? Porque a mulher é diferente do homem. O homem, eu tenho um nome que eu recebi do meu pai. Eu recebi o nome do meu pai. Eu não mudo esse nome. Os homens não mudam os nomes. Mas a noiva, ela muda o nome quando ela se casa. Então, a Esther, até se casar comigo, ela tinha o sobrenome, o nome do pai que ela levava, que era Guedes. Então, ela levava esse nome do pai. Mas quando ela se casa, então agora ela recebe o nome do meu pai, que está em mim, no meu nome, né, que eu recebi do meu pai, ela também recebe. Então, ela deixa de ser o Guedes como último nome para representá-la, e ela passa a ser a Feitosa, porque é o nome do meu pai que é passado para ela agora. Olha que coisa tremenda isso, querido. Olha que coisa fantástica isso. Quando eu nasci debaixo do pecado original. E esse pecado é o pecado que eu herdei do meu pai Adão. Adão, que é o pai da humanidade. Então, quando eu nasci, eu já nasci com a sentença de condenado. Vou colocar esse nome aqui, condenado. Todos nós estávamos condenados. Nós estávamos caídos. Pode ser condenado, pode ser caído, você pode escolher, tem muito. Condenado, caído, amaldiçoado, todos os nomes que possa imaginar, horríveis, seria o nome espiritual que nós levaríamos. Então, eu levo o nome, Nildo Condenado. Mas quando eu aceito a Jesus e eu me torno a noiva de Cristo, então agora eu recebo um nome que Jesus recebeu do seu Pai, que Ele transmite a mim. E aí, se antes eu era o condenado, agora eu sou o salvo. Amém, querido? Se antes eu era o condenado, agora eu sou o salvo. O nome que eu levo não é mais o nome de condenação, mas é um nome de salvação. Eu fui comprado, eu tenho um novo nome, eu sou nova criatura. Mas por quê? Porque agora eu sou noiva de Cristo e filho por adoção. Porque não é assim, né? Quando a gente diz assim, ó, eu ganhei um novo filho. Muitas vezes os pais dizem, por quê? Porque casou o filho, né? E veio uma filha. E agora, então, ela é colocada na família. E é assim que Deus faz com cada um de nós quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós nos tornamos noiva de Cristo e recebemos um novo nome. Então, tudo isso era a forma de Deus dizer que Ele ia mudar completamente as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém, querido? Amém? Glória a Deus. Então, como é tremendo quando a gente olha para a Páscoa, quando a gente olha a morte de Jesus, porque essa morte tinha uma finalidade, nos tornar filhos de adoção, nos tornar santos e irrepreensíveis diante de Deus. Era a decisão na eternidade. Se Deus antes decidiu que seríamos filhos, precisava haver algo para que Ele pudesse de fato completar essa obra, porque o pecado tinha entrado no meio do caminho. Mas então, em Cristo, nós podemos alcançar a vitória. Amém, querido? Romanos 6:23, um dos versículos mais conhecidos, que quando nós pregamos o Evangelho, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o presente de Deus, o dom de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, querido? Em Cristo. Não existe vida eterna se não for em
Cristo, mas Deus maravilhoso, poderoso, Ele, juntamente com Jesus, com o Espírito Santo, tomaram a decisão. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro é morto para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, querido? Deus amou o mundo de tal maneira, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém, querido? E é por isso que nós podemos dizer hoje, antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Glória a Deus, amém, querido? É por isso que Jesus disse lá, está consumado, amém? Está consumado, por quê? Porque agora todo aquele que crê nele recebe o poder de se tornar filho de Deus, amém, querido? Eu quero que você inicie essa semana com esse sentimento, que talvez você diga, eu me sinto condenado em muitas coisas, eu me sinto condenado em coisas que eu faço na vida, eu me sinto condenado no meu passado, eu me sinto condenado em algumas circunstâncias. Eu quero dizer para você que o homem foi condenado, o homem foi destituído da glória de Deus, né? O homem não tem capacidade em si mesmo para resolver as circunstâncias. Foi por isso que Deus enviou o Cordeiro no lugar de Isaac. Isaac era o filho da promessa. Isaac era aquele que Deus tinha prometido, então era um presente de Deus para Abraão. Então provavelmente Isaac era algo muito precioso que Deus gostaria de receber, né? Como presente também. Mas Deus dispensou Isaac e falou, Abraão, Isaac, mesmo sendo maravilhoso, ele não é suficiente para resolver, né, a circunstância. Eu vou enviar o meu filho, amém? O Cordeiro que tira o pecado do mundo foi enviado, que foi Jesus. Israel não o reconheceu, veio para os que eram seus, mas que os seus não o reconheceram, o rejeitaram. Mas a nós que recebemos, ele dá-nos o poder de nos tornar filhos de Deus, amém? E Israel também, todos em Israel hoje, que receberam Jesus, se tornam igreja, recebem um novo nome, amém, querido? E eu quero declarar para você, declarar para mim, para cada um de nós, que nós temos solução, amém? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Nós temos solução. Amém? Se você está passando por uma situação difícil, se você está se sentindo condenado, se você está se sentindo debaixo de condenação, debaixo de culpa, debaixo de maldição, eu quero dizer para você, Jesus morreu por todos nós. Amém? E em nós não temos condições de resolver nada. Mas se nós entregarmos nossa vida a Ele, Ele é capaz de mudar tudo na nossa vida. Amém? Ele é o Cordeiro que foi morto antes de Deus criar você, de Deus criar a mim. Ele foi morto por todos nós. É por isso que quando nós nascemos, nós já nascemos para cumprirmos o plano de Deus e sermos bênção. Amém? Agora, todo homem nasce debaixo do pecado. Mas um dia todos nós podemos decidir, eu quero receber o sacrifício de Jesus, que resolveu a questão do pecado. O pecado não tem domínio sobre minha vida, porque eu entrego a minha vida a Jesus. Eu recebo hoje a dádiva de Deus. Eu recebo hoje a vida que Deus me dá através de Jesus Cristo. Eu me torno hoje filho de Deus por adoção, porque eu aceito Jesus e o sacrifício dele na cruz. Eu sei que Jesus me salvou, eu aceito a salvação dele e eu recebo a vida dele em mim, para que eu possa de fato cumprir tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero ser filho de Deus, amém? Então eu quero que hoje a gente possa orar, todos nós possamos orar, declarando que nós aceitamos a Jesus, o sacrifício de Jesus, aceitamos a vida de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Recebemos hoje todo o milagre, toda a salvação, toda a redenção que existe nele. Hoje nós recebemos, amém? Então eu quero que você ore comigo e diga, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero te receber, Jesus. Eu quero crer e aceitar o sacrifício que tu fez na cruz por mim, para me livrar do mal. Pai, obrigado, porque o Senhor pensou em mim antes da fundação do mundo e pensou em me fazer teu filho por adoção, santo e irrepreensível. O pecado tentou atrapalhar tudo isso, mas Jesus, obrigado, porque o Senhor decretou desde a eternidade, antes da fundação do mundo, morrer por mim. E eu te louvo e te agradeço, e eu te recebo hoje como Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu te agradeço também pela minha família, porque eu sei que a sua morte alcançou a minha família. E eu coloco a minha família na tua presença, crendo que o Senhor vai salvar toda a minha casa. Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor as situações financeiras, problemas, crises, doenças, enfermidades, problemas
no casamento, problema na família, problema com o filho, problemas nos negócios, problemas na igreja. Que o Senhor hoje possa derramar do teu sangue, trazendo cura, libertação, provisão, milagres dos céus, porque o Senhor fez uma obra completa que alcance tudo na minha vida. E eu quero te louvar e te agradecer por esse momento tão precioso e te agradecer pela sua morte, pela sua ressurreição. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Glórias a Deus por mais um culto abençoadíssimo. Nós somos eternamente gratos a Deus porque Ele fala conosco, porque Ele dirige as nossas vidas. E eu quero te pedir para que nesse momento coloque a sua semana na presença de Deus. Se você tem um pedido especial para um familiar, para um amigo que necessita de um milagre, este é o momento de você apresentar a Deus. Amém? Então vamos colocar diante dele as nossas petições neste momento. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti agora. Ó Deus, cada um dos Teus filhos, onde quer que eles estejam, ó Pai, que eles possam ser alcançados. Ó Deus, que a Tua bênção, que o Teu milagre possa ir, ó Deus, de encontro aos Teus filhos. Deus, aqueles que necessitam de um emprego, ó Deus, aqueles que necessitam de uma resposta do Senhor, de um milagre, ó Deus, na sua vida física, na sua vida emocional, de uma cura do Senhor. Deus, nós entregamos essas pessoas a Ti. Visita cada lar agora. Visita cada família agora. Deus, está sendo apresentada no Teu altar. Nós declaramos vida em abundância sobre cada um deles. Deus, que possamos ter, Senhor, esta semana, ó Deus, focados no Senhor, na Tua palavra, ó Deus, e que possamos continuar sendo cheios. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa continuar ministrando as nossas vidas e ao nosso coração no decorrer dessa semana. Nós entregamos essa semana ao Senhor e nós declaramos que o Senhor é o dono dela e das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, querido? Para fechar com chave de ouro, olha para a pessoa que está do teu lado aí, próxima de você, e diz para ela: vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.